Olá, meu nome é Raquel, sou mestranda na Universidade Federal de Pelotas e eu vou apresentar o trabalho intitulado Jogos Digitais como Espaços de Reflexão sobre as Conexões entre Identidades Sonoras e Visuais, um estudo aplicado à representação de um patrimônio cultural pelotense, uma parceria da Luciana Sandrini Rocha e orientação da Adriane Borda. O estudo tem como objetivo utilizar e pensar o som, característico de um tempo e lugar, como elemento identitário e ativador de memória sobre um patrimônio cultural. Assim, apresenta representações físicas e digitais relativas ao conjunto arquitetônico e paisagístico do entorno da Praça Coronel Pedro Osório, localizada na cidade de Pelotas. Este entorno preserva exemplares de arquitetura eclética, erguida no final do século XIX, reconhecido por seu valor cultural e artístico. Além de constituir como centro histórico, essa paisagem urbana segue sendo palco de eventos sociais, políticos e econômicos, determinantes para a construção da história deste município. Em Borda Tchau, encontra-se o relato do desenvolvimento de modelos táteis deste entorno, produzido por fabricação digital e caracterizado como um recurso assistivo, de interesse educativo e cultural. Essas representações táteis foram problematizadas no presente estudo a partir da teoria da escala de abstração de Flusser, em que o autor realiza uma leitura sobre a evolução dos meios de comunicação produzidos pela cultura humana ao longo da história. O autor considera que as esculturas são as primeiras obras dessa cultura e que com elas há a abstração da dimensão temporal própria do mundo físico, e nesse mundo físico todos os sentidos podem ser aguçados para apoiar a leitura de cada indivíduo sobre o mundo a partir da experiência multissensorial, uma experiência que depende das capacidades e propósitos de quem interage com ele, seja pelo uso da visão, audição, tato, olfato e paladar, associados ou não. Quais são os níveis abstracionais segundo Flusser? Com a escultura, sobe-se o primeiro degrau da escala da abstração, quadridimensional para o tridimensional. Representado pela escultura, aqui há a apreensão da matéria para ser informada e transformada em objeto da cultura. Tridimensional ao bidimensional. Se refere à abstração dos sentidos de proximidade com a produção da imagem, que prioriza o sentido de visão. A imagem aqui é produzida por meios tradicionais, como o desenho e a pintura. Unidimensional. Dimensão atribuída à linha da escrita, da descrição textual. Nulo-dimensional, imagens técnicas produzidas por aparelhos e passíveis de serem computadas. Entretanto, Flusser advertiu que a escala da abstração se constituiu como um modelo fenomenológico com o propósito de servir de gancho para pensar nas problemáticas das imagens técnicas. Sob este modelo, a imagem é capaz de encobrir o mundo e atualmente tornou-se um objeto de adoração e perdeu a propriedade de ser uma mediação e de orientar o homem no mundo. Para Flusser, em vez de instrumentos funcionarem em função do homem, o homem passa a funcionar em função dos instrumentos. O uso dessa teoria junto ao estudo facilitou observar os limites e potencialidades desses dispositivos para comunicar a forma dos espaços do entorno da Praça Coronel Pedro Osório estudados. O processo envolveu a delimitação do método da adição gradual da informação para construir uma narrativa tátil em diferentes escalas sobre a paisagem urbana e a forma das edificações que a configuram. E com o método de adição gradual da informação, também se fez a caracterização de novas camadas de informação relativas às identidades sonoras. Com isso, o processo partiu do uso de meios bidimensionais e unidimensionais, desenho à mão e texto associado, a partir de um folder com roteiro turístico que descreve as principais características arquitetônicas de interesse patrimonial. Logo, as representações foram produzidas por meio nulo-dimensionais, com o uso da fotografia tradicional e digital, da modelagem e da fabricação digitais, situando-se assim no último degrau da escalada de abstração com as imagens técnicas. A partir de Machado e Santella, foi interpretado que as representações feitas através da fabricação digital possibilitam um retorno ao concreto, do nulo dimensional ao tridimensional, e essas representações produzem modelos estáticos, que para fazer alusão ao tempo histórico, necessita-se de outros sentidos, além do tato e da visão. O mundo das imagens técnicas tem sido cada vez mais potencializado com a cultura dos jogos digitais. Essa cultura, embora apoiada na exacerbação do uso da imagem, traz o tempo, com ele adiciona o movimento e pode ir além do meio cinematográfico, sequências de imagens, sob o parâmetro da oportunidade de interação do corpo com o meio.
O estudo resulta da interseção de temas e abordagens teóricas e tecnológicas tratados no âmbito do projeto Modela Pelotas e ampliados em atividades propostas em 3 disciplinas de pós-graduação em universidades distintas. Quanto à definição da metodologia, temos identificação e apropriação da plataforma de ambiente virtual tridimensional interativo, com a possibilidade de inserção dos modelos digitais existentes para o transpor do modelo tátil do entorno da praça para um modelo virtual, identificação e resgate do repertório de sons digitais desses lugares em formatos compatíveis com a plataforma, construção de repertório que registre sons atuais e identitários dos lugares representados, implantação dos sons com características lúdicas que possibilite o acionamento no tempo e no espaço, associação dos lugares com ações provocativas em diferentes níveis, como um jogo, disponibilização do jogo e experimentação como espaço colaborativo para adição de sons por uma comunidade de jogadores. O método empregado para compreender e registrar as identidades sonoras atuais refere-se ao de caminhada sonora, com o apoio dos recursos de gravação e de amplificação de som. De acordo com Malansky, as caminhadas sonoras caracterizam como excursões exploratórias, cujo principal objetivo é ouvir com atenção os sons dos espaços. Pretende-se que a construção do jogo, com os registros de sons históricos associados aos lugares representados, seja feita ao longo do tempo, pelo rastreamento de sons em documentários, acervos de rádio e TV e acervos de colaboradores. Como um jogo aberto e dialógico, o próprio jogador poderá contribuir neste processo, auxiliando o desenvolvimento da investigação. Os resultados principais até o momento referem-se a uma revisão teórica, referenciada anteriormente, e a um processo de apropriação tecnológica, os quais foram associados para estruturar um ambiente virtual e realizar uma experimentação inicial. Foi utilizada a plataforma CoSpace para essa experimentação. A fotografia aérea do lugar e os modelos digitais das edificações foram exportados do SketchUp em formato OBJ para utilização na plataforma. E foi realizada uma caminhada sonora exploratória no dia 24 de setembro, iniciada às 16 horas e 55 minutos, com a produção de 2 áudios de 15 e 19 segundos. A figura ilustra o trajeto da caminhada sonora. Estes áudios foram capturados a partir do aplicativo de amplificação de som Smart Record para Android e inseridos no ambiente virtual por codificação baseada em blocos. O som é reproduzido ao ser acionado pelo mouse, a partir de um elemento esférico específico para isto e sobre o próprio edifício. A partir dessa exploração inicial, pretende-se contribuir com o desenvolvimento do método da adição gradual da informação, transposto para o meio digital. Configura-se assim uma interface para ativar imagens mentais que esse som possa provocar. Considerações finais. Amplia-se assim a aplicação do método de adição gradual da informação, anteriormente utilizado para traduzir a forma da paisagem urbana para a experiência tátil. Embora no espaço digital tenha-se eliminado essa possibilidade tangível, busca-se oportunizar e aguçar a experiência com o sentido da audição. As camadas a serem associadas às imagens técnicas que compõem o ambiente digital buscarão expressar as identidades sonoras do lugar, a serem capturadas e resgatadas e localizadas no tempo e no espaço. O ambiente virtual tridimensional interativo está preparado para estabelecer um jogo aberto e promover a compreensão destas possíveis identidades sonoras, para ativar outras imagens que venham sempre a transgredir a lógica do controle do mundo pelos aparelhos. As reflexões flusserianas aqui comentadas induzem a buscar alternativas para resgatar informações, dimensões ocultas em uma imagem técnica, neste caso, para ativar memórias sobre a história do local pela identificação de identidades sonoras. A exploração digital aqui realizada aponta também para a oportunidade de ampliar os recursos assistivos táteis com a adição das mesmas camadas de informação, para contemplar mais possibilidades para a inclusão cultural de pessoas privadas de algum dos sentidos e potencializar o exercício da cidadania. Aqui as referências utilizadas. E muito obrigada pela atenção.